Começa agora. Desafios e soluções. Uma visão holística da obsessão e do comportamento. Apresentação: Mário Mas. Olá, amigos. Estamos começando mais uma vez Desafios e Soluções, falando de comportamento e espiritualidade. Hoje, estudando esse livro recente de Joana de Ângeles, Seja Feliz Hoje. Não espere para amanhã, não. Hoje, aquilo que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre vivência saudável. Nós sabemos que muitos pensamentos que alimentamos podem provocar conflitos na personalidade, serem somatizados. Então esses conflitos eles vão imprimir no corpo alterações por conta desses desajustes que nós temos pelos pensamentos e as consequentes emoções. Portanto, sabendo disso, é interessante que nós comecemos a exercitar bons pensamentos. Veja bem, quando os benfeitores propõem os pensamentos saudáveis, não é uma coisa automática, liga os pensamentos positivos e pronto, os negativos já desaparecem. O lance é o seguinte: no processo evolutivo nós temos arquivos mentais que têm as nossas emoções, as imagens, as ideias, né, que vão refletir no nosso comportamento. Então imagine o seguinte: você passa a trabalhar numa empresa e fica desgostoso por algum motivo e fica alimentando pensamentos negativos sobre o trabalho, né? Estes pensamentos ficam arquivados dentro do indivíduo por causa da repetição, se transforma às vezes num hábito. Ora, se está dentro do indivíduo, quando ele quer ter pensamentos positivos, ele não elimina aqueles negativos de imediato, né? Os positivos ele precisa exercitar para que se transformem também em hábitos. E à medida que ele vai conquistando esse terreno positivo, os pensamentos positivos, os negativos vão sendo superados. Então, aquela queixa comum de algumas pessoas: mas eu me esforço, faço de tudo para ter bons pensamentos e voltam os velhos pensamentos. É assim mesmo, é assim mesmo. Faz parte do nosso aprendizado. Ora, o que nós precisamos? Cultivar mais os bons pensamentos, que os negativos vão sendo superados. Agora, veja, existe aí um conjunto de situações, não é? Esses pensamentos também são provenientes do nosso comportamento. Como que nós agimos diante da vida, com as pessoas e a sociedade? Somos pessoas que provocam, ficam ruminando pensamentos, vê o lado negativo da vida, então nós estamos ativando o negativo dentro de nós. Quando nós queremos pensar bem, positivamente, conseguimos um pouco e logo volta os negativos, né? Novamente, exige exercício continuado. Bom, nesse capítulo, a benfeitora vai trazer informações para nós preciosas, para que a gente possa aprender e aproveitar da melhor forma a nossa existência, porque a nossa vida, a nossa encarnação é muito preciosa, é muito importante. Eu estou lembrando aqui do livro Voltei, eu estava lendo agora, antes de começar, uma colocação que ele faz, vamos ver se eu acho, né? Porque quando a gente quer achar alguma coisa ao vivo, nós não conseguimos. Mas vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Provavelmente eu procure na hora do intervalo, e aí eu falo aqui o que ele traz para nós, que é muito importante. Mas deixa eu começar a leitura. Joana de Ângeles vai dizer: quando se manifesta o pensamento carregado pela onda perturbadora, gerada pelos sentimentos perversos, aquilo que nós sentimos, ódio, raiva, ressentimento, rancor, então, desarticula a harmonia vigente. Estes pensamentos doentios, que ela vai chamar aqui
de sentimentos perversos, ele desarticula a harmonia vigente. É lógico isso. Quer ver um exemplo? Você está conversando com alguém numa boa, daqui a pouco a pessoa começa a gritar com você, você se exalta, você também começa a gritar e já perde a linha de pensamento que você tinha antes. Então, esta gritaria psíquica, este descontrole desarticula, desconcerta a harmonia que você até então tinha, ok? É isso. Então, olha só. Desarticula a harmonia vigente, que perde a diretriz de segurança e abre campo para a instalação de enfermidades. O indivíduo fica de tal forma alterado que mexe no físico, no sistema imunológico, e ele fica fragilizado, dando campo à enfermidade. Então, muitas das nossas enfermidades vêm desse descontrole emocional. A pessoa se permite muito esse descontrole, esta gritaria interna, não é? De modo a cultivar, a exercitar somente esse lado intempestuoso da personalidade. Quando nós falamos nos bons pensamentos, nos equilibrados, na conduta legal, isso quer dizer um exercício, um esforço para automatizar, usando a linguagem de André Luiz, não é? Automatizar os bons comportamentos, os bons sentimentos e pensamentos. Automatizar quer dizer o quê? Que se torna parte, fica automatizado. Você não precisa pensar para fazer aquilo lá, para ter uma boa conduta, por exemplo, não é? Vamos mais adiante. Vida saudável, a proposta de Joana de Ângeles. Olha só. A irradiação da mente, que exterioriza o espírito no seu estágio de evolução, é sempre recebida pelos órgãos de acordo com a sua qualidade vibratória, responsável pela manutenção da ordem ou do desequilíbrio de cada unidade celular. Vamos destrinchar, vamos degustar esta colocação de Joana de Ângeles para nós podermos assimilar, incorporar para o nosso patrimônio intelectual. Então, olha só. A irradiação da mente já está falando que os pensamentos não são reações químicas como propõe a ciência oficial. A ciência vai dizer que os nossos pensamentos são frutos das reações químicas. Não, não é. As reações químicas são reações das manifestações do indivíduo, dos pensamentos do indivíduo, né? São só composições ali de associações, né, químicas das células, dos neurônios, ante os pensamentos do indivíduo. Então, a irradiação da mente que exterioriza o espírito no seu estágio evolutivo. Os nossos equilíbrios e desequilíbrios, elevação ou falta de elevação, depende disso, do nível evolutivo do indivíduo, não é? E esse conhecimento é importante porque algumas pessoas cobram de si mesmas condições que elas não alcançaram. É a mesma coisa que você pedir para uma criança que está sendo alfabetizado ler um livro de filosofia ou discursar sobre filosofia. Ela não tem repertório, ela não tem essa linguagem, ela não tem essa experiência, ela não pode falar daquilo que inexiste para ela até aquele momento. Então, veja, nós não podemos ter pensamentos angélicos se mal nós saímos dessa condição humana, ainda se esforçando muito para ter bons pensamentos, porque os maus, infelizmente, ainda predominam na maior parte da humanidade. Percebe? Então, nós levamos em conta aqui o estágio evolutivo do indivíduo. É aí que nós vamos entender também as fragilidades da personalidade, as qualidades, capacidades, etc. Sempre coerente com esse estágio evolutivo. Nós não ultrapassamos esse estágio evolutivo porque não temos repertório. É a mesma coisa, a criança não ultrapassa o abecedário que ela está aprendendo
né, a internalizar, ela ainda não consegue construir palavras. Primeiro ela está aprendendo as vogais e as consoantes, para depois começar a juntar e formar as palavras, as sílabas, etc. Então, nós não podemos ter pensamentos que ainda não alcançamos. Agora, à medida que nós vamos nos esforçando, nós vamos vencendo os pensamentos negativos, nós vamos melhorando. Quer ver uma coisa interessante que acontece? O indivíduo às vezes entra na sala de preleção, no centro espírita, ou na sala de passe e começa a ter pensamentos negativos. O que acontece? Ele às vezes alimenta aquele tipo de pensamento no cotidiano, então alguém ultrapassa ele no carro, ele xinga, ele discute com alguma pessoa, ele xinga, ele tem pensamentos às vezes perturbadores, pensamentos obscenos. Quando à noite ele chega no centro e ele quer ter bons pensamentos, o reflexo do dia vai incidir na sua mente de modo a aqueles pensamentos aparecerem. Então o indivíduo fica numa briga interna de querer ter bons pensamentos, mas é invadido por maus pensamentos. Nem sempre é obsessão, muitas vezes são reflexos mentais dele mesmo, percebe? Do dia que ele está passando. Eu lembro aqui de uma colocação do benfeitor Aniceto, no livro Os Mensageiros, que quando perguntam a ele, André Luiz faz a pergunta de como o indivíduo conseguir uma concentração boa nos trabalhos mediúnicos. Não é o indivíduo passar o dia todo brigando com todo mundo, discutindo, ele chega no centro espírita à noite, se acalma 10 minutos, meia hora e quer se concentrar em bons pensamentos. Os reflexos do dia vão incidir ali na mente dele. Percebe? Então, como conseguir uma boa concentração? Se exercitar o dia todo. Como? Bom, digamos que você chega no trabalho, o seu chefe te dá uma bronca que você tem que fazer um relatório. Em vez de você xingá-lo internamente, discutir com ele mentalmente, você abençoá-lo. Você pode até discordar. Puxa, não é justo que ele faça isso comigo. Eu fiz o relatório certo, ele que pediu a informação errada, alguma coisa assim. Agora, você ficar internamente brigando mentalmente com ele, pronto, você já está se desajustando. E aí alguém pode dizer, mas eu não tenho sangue de barata, como assim? Ele está pedindo uma coisa indevida. Sim, eu entendo, mas você quer ter concentração? Não dá para você negociar com a sua mente. Não dá para você dar essa desculpa para sua mente. Olha, eu não tenho sangue de barata, por isso eu tenho que me irritar. Tá bom, essa irritação vai aparecer à noite quando você quer se concentrar. É isso. Não é ter sangue de barata, é ter educação mental. Nós estamos reencarnados para quê? Para desenvolver qualidades, para dominar os nossos impulsos, as tendências, não é? Então, como que nós vamos adquirir força mental? Força, resistência, capacidade, se não através dos exercícios. Ora, se toda situação que aparece, eu brigo, eu me encrenco com a pessoa, eu estou automatizando desconcertos, desequilíbrios, até que chega uma hora que eu não tenho mais capacidade de controlar nada. Basta eu achar que alguém discorda de mim, que eu já entro em pé de guerra. Já estou desequilibrado, né? Então, veja, Joana de Ângeles fala isso num outro livro, que nós temos que educar o nosso corpo. Aquele negócio, a carne é fraca, que carne fraca? É o espírito que decide o que ele quer. Então, à medida que nós enfrentamos a situação, eu fiquei com raiva, eu queria xingar, mas não vou xingar. É uma decisão minha. Esta decisão vai formando uma força pessoal de conter os meus impulsos. Percebe? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, deixa eu fazer o compartilhamento do programa para que outras pessoas possam ver no Facebook. Deixa eu só achar aqui, cá está. Então deixa eu compartilhar, quem estiver agora no Facebook
pessoal só tem um pouquinho de paciência. Ao vivo é assim mesmo, né? Compartilhar. Pronto, agora está publicado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Nós temos 5 minutos, não tem ainda nenhuma pergunta. Então vamos lá, continuar. Então, deu para entender a mensagem, não é? Olha só, gente, eu estava falando, as emoções não são liga-desliga. Eu ligo um botão, já sou calmo, um paciente. Não, é exercitado. Então, nós não podemos perder de vista isto. Olha só, se você quiser ser um bom jogador de futebol, um bom tenista, você tem que treinar periodicamente, fazer exercícios, condicionamento, receber orientação para você ir incorporando aquele comportamento, aquela habilidade de jogar futebol, de jogar tênis, entendeu? Bom, eu quero me tornar uma pessoa de diálogo, eu quero dialogar com as pessoas, porque eu tenho a tendência de ficar quieto no meu canto, ou se não de gritar. Então, espera, quero acabar com gritaria e de ficar quieto no meu canto. Eu quero me exercitar na comunicação. Então, eu vou fazer um curso de oratória, eu vou treinar ler em voz alta para escutar a minha voz, para ter calma na minha leitura. Quando eu começar a conversar com as pessoas, eu vou me observar como que eu me coloco, como que eu escuto, se eu atropelo a pessoa ou não. Enfim, este exercício está desenvolvendo a capacidade de comunicação do indivíduo, ok? Se você quer ser mais afetivo com o seu filho, o que você precisa fazer? Precisa treinar afeto. Como que você vai treinar afeto? Toda vez que você levanta, quando ele vai para a escola ou quando você vai trabalhar, você vai lá, dá um beijo nele e fala que o ama. Eu te amo, meu filho. Dá um beijo e vai trabalhar. Quando à noite você chega em casa, você dá um beijo e diz que o ama. A mesma coisa com seu marido, com a sua irmã, seja lá com quem for, não é? Se você quer praticar a sociabilidade, a amizade, quando você chega no trabalho, talvez as pessoas mais próximas, em vez de dizer oi, você vai lá e dá um aperto de mão. Isso é um exercício de amizade, não é? Você está demonstrando afeto pela pessoa. Provavelmente ela, quando chegar, ela também vai tocar a sua mão, vai te cumprimentar. Então veja, nós aprendemos através do exercício. O que você quer melhorar na sua personalidade? O que não está bom, que tem dificultado o seu contato com os outros ou consigo mesmo? Você tem pensamentos inamistosos sobre si mesmo? Você tem raiva de si mesmo? Por que isso? Né? Então, trabalhe essa questão. Eu me sinto culpado porque eu briguei com a minha mãe e logo depois ela desencarnou. Bom, se auto-perdoa. Provavelmente ela não desencarnou porque você brigou com ela. O lance é que você faz uma associação. A mente costuma fazer isso. Sempre que desencarna alguém, a gente dispara as nossas culpas. A gente acha que poderia ter feito mais, não fez, enfim, tem uma série de coisas que o indivíduo tem que ver. Mas o lance é o seguinte, você se sente culpado, perdoa a si mesmo, peça perdão para ela, Deus quer que você seja uma pessoa melhor e não uma pessoa doente na sua culpa. Você acha que Deus quer isso de você? Você acha que aquela pessoa que desencarnou quer isso de você? Isso vai ajudar em quê a sua vida? Então se perdoa e se transforma numa pessoa melhor, numa pessoa otimista, uma pessoa do bem. Faz o bem onde você estiver. Isso é bacana. Nós estamos a 1 minuto do intervalo. Então, nós aprendemos através dos acertos e erros. É natural, né? Quando você erra, não fica se culpando, apenas se corrija. Puxa, pisei na bola, não fiz direito, vou prestar mais atenção. Percebe? Em vez de ficar se maltratando, porque aí você fica com aquela relação inamistosa consigo mesmo e sem querer sabota os seus esforços, menospreza as suas capacidades. Bom, nós vamos ao intervalo e já voltamos. Portador do
E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? E conquistar novamente aqueles que se foram. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Incentivar bons hábitos desde a infância é fundamental e o livro Panelinha de Orações ajuda as crianças a darem os primeiros passos nessa direção, comunicando-se com Deus e aprendendo valores sobre fé e amor ao próximo. Com páginas ilustradas e linguagem lúdica, esta obra vai auxiliá-los em diferentes momentos da vida. As crianças vão adorar. Adquira pelo telefone 11 4966 5775. Acesse www.mundomaior.com.br. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/clubeamigos e divida conosco suas experiências. Muito bem, estamos de volta. Eu quero achar aqui as relações das palestras que eu vou dar. Deixa eu ver aqui o mês de setembro, que ainda eu tenho uma palestra amanhã em São Roque. Deixa eu só achar, os ouvintes têm um pouquinho de calma. Eu achei aqui a do mês 10. Deixa eu ver. Não, mas olha, quem quiser saber das minhas palestras, eu vou colocar no Facebook. No dia 1/10, eu dou continuidade àquele estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, neste domingo, às 9 horas da manhã, no Instituto Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues, na rua Silveiras, número 17, Santo André. Então, quem tiver interessado, pode aparecer, não precisa de inscrição. Eu vou pôr depois o endereço no meu Facebook. E também a palestra do dia 30/9, amanhã vai ser no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, na rua Comendador Inocêncio, 56, Centro São Roque, às 19 horas. Então você está convidado a aparecer. Deixa eu ver agora se tem alguma mensagem aqui. Não. Vamos ver no Facebook. Deixa eu ver aqui no site da TV Mundo Maior. Se tem alguma pergunta. A Marci está dizendo, concordo, mas já que somos nós que estamos ouvindo, então que as mudanças comecem conosco. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. A Filomena diz o seguinte: meu Deus, como errei, minha prioridade é mudança. Se a maioria ouvisse essas palestras, o mundo seria melhor. Muito obrigado aqui a colocação dos nossos ouvintes e telespectadores. Continuando, Joana de Ângeles traz mais alimento psíquico. Hoje nós vamos sair daqui bem nutridos psiquicamente. Olha só. Eis porque os sentimentos doentios, quais
a mágoa, o ódio, o rancor, a sensualidade, o erotismo, o ciúme, a vingança, as condutas alienantes culminam em enfermidades de etiologia, de origem muito complexa e de terapêutica de difícil eficácia. Aquele indivíduo que vai em todos os consultórios, começa a terapia, para, tratamento médico, começa a para, nunca consegue se acertar. O que ele cultiva de sentimentos? Sentimentos tóxicos, doentios, patológicos? Isso vai afetar o perispírito, o corpo espiritual, vai mexer no nosso duplo etérico, na energia que liga o corpo ao perispírito e o corpo físico. Agora, imagina se você fica com um equipamento que um obsessor põe na sua cabeça, porque o obsessor faz isso no processo obsessivo, conforme o caso, ele põe um equipamento que fica repetindo sempre uma ideia. Uma monoideia, minha vida não vale nada, minha vida não vale nada, não adianta eu me esforçar. E o indivíduo vai entrando em sintonia com esse aparelho que o obsessor colocou, ou algum aparelho, o obsessor pode colocar um ovoide junto do corpo do indivíduo. Né? Um ovoide é uma pessoa que perdeu temporariamente a forma por conta de ódio que ele alimenta. E ele fica transmitindo mau humor, sofrimento o tempo todo no indivíduo e ele nunca tem cura. O que a pessoa está alimentando? Está aqui a benfeitora falando. Não tem mágica, não tem coisas extraordinárias. Né? É o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer, de melhorar, por exemplo. Então vamos ver aqui novamente os sentimentos doentios, que nós achamos que é natural cultivar. Só que eles têm as suas cargas de energias perturbadoras. Olha só. Mágoa, ódio, rancor, sensualidade, erotismo, ciúme, vingança. Nós ficamos irradiando perturbação e isso vai afetando todo o nosso corpo. E aí o indivíduo também atrai pessoas que têm esse mesmo tipo de pensamento por sintonia e vive rodeado de pessoas infelizes. É muito mal isso, né? Isto porque, permanecendo a causa degenerativa, o indivíduo desequilibrado, íncita na conduta mental, o bombardeio das energias destrutivas prossegue devastador. Está lá dentro da cabeça do indivíduo, não é? A causa degenerativa, né? Na conduta mental, ódio, raiva, inveja, sensualidade, a pessoa fica pensando em sexo 24 horas. Então, a mente que tem a finalidade aí de servir de reflexão em torno da vida, de buscar recursos para enfrentar situações, as nossas capacidades, não é, que estão aí em nossa mente, em vez de utilizar essas capacidades para o crescimento, o indivíduo usa sua mente para guardar tormentos. E esses tormentos vão se manifestar de alguma forma. Indispensável que ocorra uma radical mudança íntima nos arcanos mentais do indivíduo, a fim de ser revertida a ocorrência enquanto as ondas da afetividade as substituem. Nós temos que fazer essa verificação. Indispensável que ocorra uma radical mudança. Algumas pessoas falam, mas então eu tenho que ser santo? Não, não é ser santo. E o Espiritismo é muito coerente. Como ele fala que nós fomos criados simples e ignorantes, nós fazemos coisas concernentes à nossa evolução espiritual. O Espiritismo não pede para alguém dar saltos evolutivos porque sabe que ele está num processo. É o indivíduo que se cobra. Quando se propõe bons comportamentos, não é ser santo, é ser bom. Não é? Se você vive reclamando da vida e brigando com todo mundo, é mudar isso, para de brigar com o mundo, abençoa todo mundo. Para de ver o lado negativo das coisas, isso é ser santo? Isso é ser saudável, é ser coerente, é ser do bem. E não aquela pessoa
negativa, pessimista, que só vê tudo é negativo, eu não confio em ninguém. Esse mundo não tem mais jeito. É você que está assim, o mundo é melhor do que você imagina. É que você está vendo tormentos porque você está projetando o seu mundo interior. Será que alguma vez a pessoa parou para pensar? Espera aí, tem gente aí que está vivendo, está levando bem a vida, não é? Consegue desfrutar de situações. Será que o mundo é tão doentio assim? Ou eu é que vejo as coisas distorcidas? Porque não é possível, né? 8 bilhões de pessoas aí buscando alguma coisa, melhorar, se mexendo, só você está certo? Eu acho que tem que dar uma mexida aí nas suas ideias, né? Continuando. Deixa eu ver. Quando são elaborados pensamentos de ternura e de perdão, de compaixão e de caridade, irradiações saudáveis envolvem todo o ser, mantendo-o em clima de plenitude. Aí a pessoa fala, mas eu não consigo manter muito tempo os pensamentos positivos. Por que você não consegue? Por causa da falta de hábito. Como se cria hábito? Repetindo. Então, que tal? Vou dar uma sugestão. Todo dia, quando você levantar, leia um livro de mensagens positivas. Sugestão, o livro Sinal Verde, Respostas da Vida, de André Luiz, e outros da série, como de Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes. Leia uma mensagem em voz alta. Você chegou no trabalho, faça uma prece interna. Meu Deus, obrigado por estar nesse ambiente de trabalho. Peço a sua bondade para iluminar os meus colegas de trabalho, os equipamentos, a sala toda seja iluminada. É isso. Você não precisa fazer algo extraordinário. É mudar o seu comportamento. Quando você vai almoçar, agradeça, meu Deus, obrigado pela comida que eu vou comer. Abençoe as pessoas que fizeram essa comida. Abençoe as pessoas que estão lá comendo junto comigo. Pronto. Você chega à noite na faculdade, na escola ou em casa, meu Deus, obrigado pelo dia, abençoe o lugar que eu estou chegando agora, que possa ser iluminado. Então, você está exercitando ter bons pensamentos e boas atitudes. Se antes você chegava em casa bravo, xingando todo mundo, mal-humorado, agora você chega fazendo prece. Com o tempo, isso passa a fazer parte do seu comportamento. E quando você vai fazer qualquer atividade durante o dia, você agradece, meu Deus, obrigado, porque agora estou pegando um ônibus e eu vou lá resolver o meu problema. Obrigado pelo sol, obrigado pela chuva. Então, nós nos transformamos em agentes do bem, exercitando, exercitando, exercitando. Nós teremos quedas, esqueceremos e lembramos, esquecemos e lembramos, até chegar uma hora que não esquecemos mais. São bons hábitos, não é? Leia coisas saudáveis. Quando você vai postar alguma coisa nas redes sociais, posta alguma coisa positiva. Alguma coisa que quando o outro ler, puxa, que legal. Em vez de ler uma coisa triste e a pessoa fica aborrecida. Lembrando lá de Nosso Lar, quando André Luiz fala que eles têm o compromisso de não se lamentar. Para de se lamentar. Abençoa tudo que acontece ao seu entorno. Mas eu vou ser cordeirinho? Não, você vai ser lúcida, não é cordeirinho. Porque uma pessoa lúcida, quando tem que discutir uma ideia com o chefe, com o empregado, com a esposa, com o marido, vai discutir numa boa, vai refletir numa boa, e não é cordeiro, mas é uma pessoa lúcida. Quanto mais nós cultivamos bons sentimentos, bons pensamentos, mais lúcidos e menos confusos, menos atormentados nós nos tornamos. É o espiritismo, na prática. Mas vamos lá. Muitas vezes os impositivos da evolução, decorrentes da lei de causa e efeito, registram no perispírito distúrbios na área da saúde, mas o paciente, perseverando as equilibradas diretrizes mentais, é o que nós estamos falando, equilibradas diretrizes mentais positivas, consegue diminuir a carga aflitiva e auxilia com rapidez
a própria recuperação, quando não se trata de expiações punitivas. Eu vou aqui retornar só para entender, algumas pessoas acho que não entenderam. Olha só, muitas vezes os impositivos da evolução decorrentes da lei de causa e efeito registram no perispírito distúrbios. Então o indivíduo pode reencarnar com distúrbios decorrente dos erros do passado, como aquilo que ele faz na vida atual também, quando ele começa a se equivocar, isto pode gerar consequências kármicas, débitos negativos ou débitos kármicos, que vai se manifestar em termos de restrição, de dor, de dificuldade. No entanto, o esforço de permanecer nessas diretrizes positivas vai alterando aqueles estados de débitos kármicos, entendeu? Então, o bem que fazemos vai alterando os males que carregamos. Porque o que acontece? O indivíduo às vezes reencarna com esses débitos, que podem se manifestar como pequenas doenças, problemas no relacionamento, perturbações emocionais, e ele se detém nessas restrições e vai se amargando cada vez mais. Aí ele vai ficando mais doente. Qual que é a proposta? Opa, sai disso. Eu apresento essas dificuldades, tenho medo, tenho insegurança aqui e ali, mas vou me esforçar, né, para ver o lado bom da vida, vou enfrentar na medida do possível. Então, eu estou criando forças, eu estou mobilizando recursos para superar aquelas limitações, aquelas restrições que eu carrego. Então, por exemplo, você pode alimentar o otimismo. Otimismo, eu sei que o melhor vai acontecer. Deus é a causa primária de tudo. Tudo que promana de Deus é bom. Eu sei então que o melhor vai acontecer. Os males que acontecer são acidentes de percurso, não são definidores de situações. Eu quero ver o lado bom da vida, eu quero aprender a ver o lado bom da vida, então vou começar a me esforçar. Então, quando eu saio na rua, tem uma calçada quebrada, em vez de ficar xingando a calçada quebrada, eu vou olhar para a árvore bonita que está plantada ali. Olha que árvore bonita, olha a altura dela, a cor ou o perfume. Então, eu estou vendo o lado bom da coisa. Não é? Eu entro na minha sala de trabalho, tem uma pessoa que eu não me dou bem, ou é um ambiente que não é muito bonito, eu vou ver o que tem de legal aqui. Se não tiver, tem as pessoas. Tem a manifestação de Deus. Deus está em todos os lugares. Então, eu vou educar o meu olhar para as coisas. Percebe? Deixa eu ver quanto temos aqui de tempo. Muitas vezes quando eu falo, deixa eu ver quanto temos, já foi, já era. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. No Facebook, no site da TV Mundo Maior. Vamos ver aqui. TV Mundo Maior. Bom, eu não acessei agora, eu entrei numa outra página. Ah, não, já vi aqui. Deixa eu ver. Não dá para eu fazer aqui a leitura de tudo que nós temos, mas muito obrigado ao pessoal que está aí ligado na nossa programação. Bom, olha só, gente, mais degustação de alimento psíquico. Cuida com empenho do hábito de pensar corretamente. Hábito é através da repetição, não é? E olha só, gente, que legal, Emmanuel vai dizer que o hábito, ele se transforma em tendência. Sabe aquela tendência que você tem hoje? A tendência de tocar instrumento musical. Uma facilidade, uma coisa, você é arrastado por aquilo lá. Isso daí é um hábito que você criou na vida passada. O hábito que você tem hoje, por exemplo, você pega, nós estamos falando de se habituar a ver o lado bom das coisas. Esse hábito vai aparecer na outra existência como uma tendência. Enquanto todo mundo está lá vendo as coisas negativas, você só está vendo as coisas boas, legais. É uma tendência que já incorporou na personalidade. Então, olha só. Cuida com empenho do hábito de pensar corretamente. Pensar corretamente e não atormentadamente.
não é? Atormentadamente, nada dá certo, tudo é difícil, não posso confiar em ninguém. Não, eu não posso confiar em algumas pessoas, em outras eu posso. Algumas coisas não dão certo porque têm os seus motivos, outras dão certo. Isso é pensar corretamente, não é? E não movido pelas emoções explosivas. Que mais? Vamos lá. Corrige os velhos costumes da censura e da reprimenda, do pessimismo e da negatividade, da prevenção e do preconceito, do ressentimento e do ódio, do ressumar das lembranças mórbidas em que te comprazes a fim de experimentares os opimos frutos da alegria e do bem-estar. Sabe aquela pessoa que fica cavocando o passado? Fica lembrando do tempo da adolescência, que ia dançar, que ia fazer isso, que trabalhava, e começa a vir emoções amargas, doentias, que o pai bateu nela, que a mãe deixou, enfim. A pessoa fica cutucando o passado, começa a vir o cheiro, não é? Porque ela está desenterrando o cadáver, né? Coisas já esquecidas, mortas, e começa a ficar atormentada, começa a ficar alterada, briga com as pessoas por causa de coisas que aconteceu há 20 anos, 30, 50 anos atrás. Por que você acha que nós reencarnamos e esquecemos o passado? Porque tem coisas que não são para ser lembradas, não são. Se você, na sua infância, teve um período difícil, ou na adolescência, que você apanhou, passou por uma situação vexatória, não é para ficar lembrando, já passou. O que você pode fazer é lembrar e abençoar. Deus, abençoe aquelas pessoas que me fizeram mal, que elas consigam se acertar. Agora, você ficar desenterrando aquilo lá, vai gerar tormentos na sua personalidade, as emoções vão voltar. As somatizações vão voltar. Para que isso? Sabe o que é isso? Masoquismo. Masoquismo, gostar de sofrer. Você gosta de sofrer? Aprenda a se amar. Aprenda a gostar de ser feliz e não de sofrer. Isso não melhora ninguém. E também isso não é catarse, não é colocar para fora e se livrar. Porque colocar para fora a catarse é uma coisa lúcida. Eu lembro o que aconteceu, eu posso elaborar, eu posso lembrar, bom, na minha adolescência meu pai brigou comigo, ele fez isso ou aquilo, ele tinha os motivos dele, na época eu não aceitei porque eu não entendi a situação, mas hoje eu entendo, eu perdoo ele, ou deixa quieto o que aconteceu, quero prosseguir minha vida. Pronto, já está elaborado. Eu não preciso ficar no passado enterrado nele. Não, eu estou no presente. O que existe agora é presente e futuro. Então, deixa esse passado para lá. Quando você desencarnar, você vai fazer revisões do passado de forma construtiva. E não para ficar preso nele. Isso daí não é didático, isso daí é patológico. Deixa eu ver quanto tempo nós temos, novamente, para eu não extrapolar. 3 minutos. Bom, então você viu aqui que Joana de Ângeles mergulha, né, nessas questões para o indivíduo mudar totalmente de comportamento. Olha só, exercita-te na fixação das paisagens mentais irisadas pela beleza do amor, né? Fixação mental nas coisas belas, que deve sempre ser a meta a alcançar durante a existência corporal. Sabe o que acontece quando nós exercitamos essas fixações positivas? Nós ficamos mais lúcidos, mais amigáveis, mais positivos, otimistas. Quando nós estamos nesse estado emocional melhorado, nós nos relacionamos melhor com as pessoas, nós temos mais capacidade de enfrentar situações, tudo melhora na personalidade. E aí nós aproveitamos melhor a nossa encarnação. Porque tem gente que está queimando a sua encarnação em reclamações, em perdas de tempo. Não vamos fazer isso, não. Bom, agora temos 1 minuto. Então, esse belo livro que eu citei de Joana de Ângeles é o último dela. Seja feliz hoje. Seja feliz hoje. Comece esse exercício agora. Abençoe aí onde você está. Abençoe o seu rádio, a sua casa, o seu trabalho, as pessoas ao seu entorno, abençoa o seu corpo, abençoa esse dia. Eflúvios positivos.
construtivos que você está irradiando no seu meio. Muito obrigado a todos, tenham uma boníssima semana e até o próximo encontro. Você ouve Desafios e Soluções.